Você já parou para reparar o porquê o ocultismo, a magia e o esoterismo eles são retratados nas grandes mídias de uma forma mais obscura, mais trevosa, mais densa, mais dark? Seja através dos filmes, das séries, dos animes, dos HQs ou dos mangás. E existem dois motivos muito interessantes que justificam isso e que muitas pessoas não sabem ou pelo menos não percebem. E se você quer descobrir quais são esses motivos, então vem comigo nesse vídeo. Oi, o meu nome é Denis e hoje nós vamos falar sobre a estética obscura do ocultismo, ou o porquê o ocultismo, magia e esoterismo, eles são retratados ali nas grandes mídias por meio de uma estética mais obscura, mais dark, mais densa, mais pesada. E caso você não saiba o que é o ocultismo, eu vou deixar um card de um vídeo que eu fiz explicando um pouco mais sobre. Assim você pode saber um pouco mais sobre o que é o ocultismo e o que ele envolve, o que ele estuda, o que ele investiga. Mas caso você não tenha assistido esse vídeo, eu vou fazer aqui um breve resumo explicando sobre o que se trata. Bom, o ocultismo ele é uma área de estudos que também é conhecido como ciências ocultas, que estuda fenômenos considerados popularmente como fenômenos paranormais ou sobrenaturais, que são basicamente aqueles fenômenos que estão além da nossa compreensão racional humana, ou que foram compreendidos pela nossa ciência moderna atual, mas que futuramente sim, de acordo com o avanço e o desenvolvimento da tecnologia, eles poderão ser compreendidos de uma forma mais científica no contexto moderno da palavra. Assim como já aconteceu com o próprio magnetismo, a gravidade e entre outras forças ou fenômenos que não eram compreendidos antigamente. E como área de estudos, ele envolve diversas outras tradições ou áreas de conhecimento que estão muito mais relacionados ao esoterismo, à espiritualidade e à paranormalidade, ou ao misticismo. E alguma dessas áreas ou conhecimentos e tradições é a própria cabala, o tarô, o hermetismo, a astrologia, a alquimia e a magia, entre outros também. E esse vídeo ele é mais uma análise, uma reflexão para conscientizar sobre mensagens mais implícitas e profundas que são guardadas nessa estética obscura do ocultismo e da própria magia. Então, por que essas áreas elas são retratadas com essa estética, com essa atmosfera mais obscura, mais dark, mais sombrias e com aquela típica estética de filme de terror, sendo inclusive uma boa parte dessas obras pertencentes a esse gênero. E existem elementos e figuras muito presentes nessas mais diversas obras, como por exemplo a figura do diabo, o diabo cristão, aquela figura de um ser com a pele vermelha, com chifres, uma cauda pontuda, carregando um tridente. A própria representação também do diabo ou do Satanás como a figura de um bode, geralmente ali com o pelo na cor preta. O desenho de pentagramas e outros símbolos esotéricos, fantasmas, assombrações. O próprio símbolo do Bafomé, que também é um símbolo popularmente muito atribuído ao satanismo e ao ocultismo, e do qual eu posso falar um pouco mais em um outro vídeo, caso vocês se interessem também em entender a simbologia por trás dessa figura. E alguns exemplos de algumas obras, tanto filme quanto séries ou outros meios de produção, desde mais recentes aos mais antigos, tem o próprio filme do Hereditário, o filme da Bruxa, Nosferatu, que tem diversas versões também, Midsommar, Dark Song, em que em alguns casos a tradução é Canção Sombria ou Vozes da Escuridão. Aquele filme que fala sobre um processo em que uma mulher ela vai contatar o seu anjo guardião e que traz uma referência ali mais midiática e fantasiosa relacionado ao ritual de Abramelin, que é um ritual que tem como objetivo você alcançar ali a conversação com o seu sagrado anjo guardião. Temos também a Chave Mestra, o Último Portal ou o Nono Portal, De Olhos Bem Fechados, American Horror Story, Constantine também, que é bem interessante. Tanto o filme quanto as HQs, Sabrina a Feiticeira, que tem aquela versão mais antiga e tem a mais recente da Netflix também. É claro, Harry Potter, que acredito que todo mundo
daqui deve conhecer. Em alguns animes tem o Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Death Note, Full Metal Alchemist, A Viagem de Chihiro também, do estúdio Ghibli, e é um absurdo a quantidade de referências que tem nessas obras japonesas, tanto de animes quanto de mangás, em relação ao ocultismo e à magia, que é um assunto bastante presente também na cultura tradicional japonesa. E é claro, não poderia deixar de lado também diversos filmes da Disney, animações, desenhos, que têm ali referências e simbologias ocultas. E eu digo produções da Disney de modo geral, porque são tanto os filmes quanto desenhos e de gêneros diversos também. E esses elementos em comum nessas produções, a grande maioria é representada de uma forma mais fantasiosa, distorcida ou até mesmo mais dramática, tem como objetivo não somente instigar ali uma aura de fantasia e mistério, mas também de instigar, em alguns casos, e acredito que na maioria, a sensação e o sentimento de medo, para gerar um distanciamento. E são poucas as obras que não retratam esses assuntos de uma forma mais obscura, ou até mesmo de uma forma negativa, de passar uma mensagem implícita do tipo, não mexa com isso, pois é perigoso, isso é coisa do mal, ou se você mexer com isso você vai se dar mal de alguma forma, ou até mesmo que isso pode atrair coisas negativas para a sua vida e etc. E a ideia é justamente gerar esse distanciamento, uma abominação, instigar o medo. E isso funciona muito bem. E tudo isso é feito através da arte, da estética. E o que é estética? A estética é nada mais do que o estudo da natureza do que é belo ou não, e como isso pode gerar reações emocionais na gente, como a apreciação ou a repulsa, ou até mesmo da admiração ou desprezo. E o nosso conceito de estética, ele é moldável, porque não existe um padrão universal do que é belo ou feio. Essas concepções elas são culturais e temporais também, que nem, por exemplo, o padrão de beleza de uma pessoa na Europa no século XV não é o mesmo padrão de beleza na Europa no século XXI, ou até mesmo comparando países diferentes, de culturas diferentes. Esse padrão de estética, de beleza, ele muda. Então, uma obra de arte cubista ou surrealista pode não ser apreciada da mesma forma por um leigo comparado a um artista profissional ou um acadêmico da área de artes visuais. E aquela peça de roupa que você acha bonita, não necessariamente, às vezes, uma pessoa que convive com você ou uma outra pessoa conhecida vai achar aquela peça de roupa bonita também. Então é disso que se trata e o que é estudado pela estética. Mas a questão é que a estética ela faz parte da forma como nós absorvemos e interpretamos a realidade, e também como nós interagimos com ela. E ela pode ser influenciada tanto pelo meio, pela arte e também pela mídia. E só o quanto nós podemos explanar e trazer de exemplos ali do quanto a estética nos influencia no dia a dia, isso já daria um outro vídeo. Mas para não fugir do assunto central, então qual que é a relação disso com o ocultismo e com a magia? Através da estética, da arte e da mídia, toda a imagem obscura, sombria, dark, densa, associada à magia, ao ocultismo, ao esoterismo, ao tarô, à cabala, à alquimia e outras áreas, tem uma função dupla para isso, pode-se dizer. Assim como ela gera tanto a repulsa, o medo, a demonização e o distanciamento em relação a esses assuntos, fazendo com que pessoas leigas evitem entrar em contato, buscar entender ou buscar estudar sobre essas áreas de conhecimento, a outra função disso, por mais contraditória que possa parecer, é também de proteger essas áreas de conhecimento, para que pessoas leigas, curiosas e sem um interesse genuíno, ou pessoas não preparadas, não entrem em contato, pessoas que não estariam aptas para lidar com esses assuntos ou com essas questões, como um meio e uma forma de você proteger esse conhecimento e preservá-lo. Seria equivalente a você colocar medo numa criança, para evitar com que ela corra algum tipo de risco, ou até mesmo se machuque. Então, quando os pais falam para a criança, não coloque o dedo na tomada, senão você vai tomar choque, não ponha a mão no fogo, senão você vai se queimar, ou até mesmo aquela frase típica brasileira de que se você não se comportar, o homem do saco vai te levar, ou se você não se comportar, você não vai ganhar presente do Papai Noel. Essas são frases clássicas como uma forma de você instigar o medo na criança
para evitar que ela corra algum risco ou até mesmo que ela se comporte. Mas o problema não é a tomada, não é o fogo, mas é a imaturidade, a falta de habilidade e conhecimento prévio para lidar com eles. E por mais que não seja o meio pedagógico mais saudável, o medo ele é muito eficaz para evitar problemas ou evitar riscos. É ele que nos mantém vivos, nos preserva e também nos mantém alertas diante de riscos. O problema é você transformar esse medo em terror psicológico. Então, a forma como o ocultismo, a magia e o esoterismo eles são retratados nas grandes mídias, eles tanto favorecem quanto desfavorecem. E favorecem no sentido de ajudar a preservar um conhecimento, mantê-lo oculto, como diz o próprio termo, e através dessa técnica que esses conhecimentos e essas tradições, elas se preservaram também ao decorrer da história. E muitas só foram reveladas ou abertas para a grande massa recentemente. Então, ao decorrer da história, há sim um trabalho intencional de manter esses estudos e esses conhecimentos ocultos da grande massa. E não só de uma forma elitista ou exclusivista, mas também como uma forma de preservar pessoas que não estão aptas a lidar com conhecimento tão profundo. E o fato das pessoas que não estão aptas terem acesso a esse conhecimento, que atribui, querendo ou não, um poder a essa pessoa, ser utilizado ali de uma forma mal intencionada. Pois da mesma forma que esses conhecimentos profundos, eles nos atribuem algum tipo de poder, eles também atingem diretamente as nossas sombras, aquilo que nós não temos coragem de olhar ou lidar, aquilo que nós rejeitamos dentro de nós ou aquilo que nós tornamos marginalizados dentro de nós. Então, um grande poder nas mãos erradas pode causar grandes problemas. E da mesma forma, pessoas que têm uma propensão maior para lidar com as suas próprias sombras, com seus demônios internos, entre aspas, que se sentem rejeitados ou que são marginalizados pela sociedade, sentem naturalmente uma atração pelo ocultismo ou por assuntos derivados, pois é justamente isso que ele representa, é a forma como ele é representado na grande mídia, gerando assim uma identificação, sendo as próprias trevas, sendo essa própria estética trevosa, obscura, ou a retratação daquilo que é diabolizado pela sociedade, o medo em si, uma forma de ser uma porta iniciática, onde se você tem uma propensão ou está disposto a lidar com as suas próprias sombras, com seus demônios internos, se você tem essa coragem, é dessa afinidade ser o primeiro passo para você conhecer a realidade de uma forma mais profunda através do ocultismo e da magia. Então, o medo ali, ele se torna um elemento iniciático, por assim dizer. Mas na prática, mesmo as pessoas que têm uma propensão maior para o estudo das ciências ocultas, não significa que quando adentrarem nesse mundo, que eles terão facilidade para lidar com os desafios que essas áreas de conhecimento podem propor. Desafios internos mesmo, pois exige não somente uma capacidade intelectual, mas também uma estrutura psicológica. E é assim que muitas pessoas também se perdem nesse meio, deixando com que o seu ego, no sentido egóico mesmo, tome conta da sua vida, cedendo ali a grandes vaidades em um poço do qual não consegue sair mais, onde essas pessoas se sentem deuses encarnados e começam a desenvolver comportamentos autoritários, se achando os donos da verdade e oscilam desde os mais iluminados quanto aos mais trevosos, onde o mínimo de conhecimento já sobe a cabeça e acaba gerando esse estrago todo, tanto na vida da pessoa quanto na vida de outras pessoas ao redor. Pois tudo tem um preço, inclusive o conhecimento. E o problema não é o conhecimento em si, mas a nossa capacidade de lidar com ele e também a forma como nós utilizamos ele. Mas ao atravessar o seu próprio ego, esse conhecimento oculto pode ser sim algo que irá transformar a sua vida para melhor, pois ele te mune com o poder de conhecer e alterar a realidade. Pois também quanto mais alto se sobe, maior pode ser a queda. E quando nós falamos do obscuro, do oculto, das sombras, a nossa busca pela iluminação, ela só faz sentido quando nós reconhecemos a nossa escuridão, quando reconhecemos as nossas sombras. Nós só podemos iluminar um cômodo a partir do momento em que nós percebemos que está faltando luz nele. Então, o conhecimento ele pode ser transformador, mas nas mãos erradas ele também pode ser destruidor. E isso cabe à forma de quem o utiliza. E você já tinha percebido de alguma forma esse padrão nesses filmes, séries que representam esses assuntos? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, deixa seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe com seus amigos.
Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.